Ai, que delícia! Chegamos então para a nossa culinária e você vai fazer um espaguete todo especial com um molho que a gente vai explicar. Olha que molho lindo! Ai, arrasou! Com champignon, com cogumelo, muito na verdade top. vai ser um fettuccine, Carol, com espinafre. Aí eu utilizei um pouquinho da farinha de quinoa. E aí, como eu gosto muito de utilizar a fitoterapia, quando eu estava preparando essa receita para vir para cá, eu falei, o que da fitoterapia eu posso acrescentar? E aí eu trouxe a moringa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ela é riquíssima em proteína, e essa proteína é comparada, inclusive, com proteína do ovo e com a proteína do leite. Então, acho um espetáculo. E ela é rica em vitaminas como vitamina A, vitamina C. É um baita de um fitoterápico. Onde tá aqui? Aqui, ó, esse verdinho. Isso. Como a massa era de espinafre, aí a gente vai misturar um pouquinho da moringa também. Moringa. Existe chá de moringa, a gente pode utilizar. E onde a gente encontra? Assim, casa de produtos naturais? Isso, casa de produtos naturais. E aqui em São Paulo encontrei na Liberdade. Tá. Olha que bacana, pra gente acrescentar na receita. Esse é na forma de pó. Já vai dar um up na receita. Ah, sim. Com certeza. Isso. Vamos então primeiro a gente vai mostrar pra vocês o mix de farinha sem glúten, que é aí a sua proposta, porque daí você faz e já tem o seu mix pronto. Quando você precisa, você tira a medida daquele mix. Perfeito, certo? Perfeito. É com ela que a gente vai dar o ponto da massa. Então, na tela, olha o que a gente vai usar. 2 xícaras de café de farinha de arroz. 1 xícara de café de fécula de batata. Obrigada. 1 xícara de café de amido de milho. 1 xícara de café de creme de arroz em pó. Obrigada. E 4 colheres rasas de chá de goma xantana, que é o espessante, neste caso, da farinha sem glúten. Então, como ela é sem glúten, né, o glúten que dá aquela maciez, aquela elasticidade, né, na massa, então a gente vai usar a goma xantana, ela é excelente para isso. Então, é muito fácil essa receita, a gente só vai fazer esse mix, a gente vai misturar todos esses ingredientes que a Carol falou. E aí você já tem seu mix pronto, aí você coloca num vidro, perfeito, né, e guarda o vidro, certo? Quando precisar, você já está com ele pronto. Aí. Aqui é importante, a gente vai misturar bem essas farinhas. É só misturar, mas tem que misturar bem. Tá. Muito bom. E mistura, mistura, mistura. Isso. Aí. Joia. Rende bastante, né? Rende Porque a gente bastante. não vai usar isso tudo. Não vai, Carol. Então é exatamente como aqui. que você orientou o pessoal em casa. Exatamente isso. Joia. Aí, Carol, agora a gente vai passar para massa. Vamos lá. Ingredientes na tela. Massa verde, 3 xícaras de chá de espinafre. Ai, que delícia, fresquinho. Meia xícara de chá de água. 2 colheres de sopa de óleo de coco ou azeite extra virgem. Meia colher de chá de sal marinho. 3 colheres de chá de goma xantana. E 3 ovos. Joia. Ah, vai mais coisa, peraí. Continua aqui. 4 colheres de sopa de fécula de batata. 85 gramas da farinha de quinoa, então a gente vai acrescentar. Isso vai enriquecer essa massa, né? 85 gramas de amido de milho. 1 colher rasa de café de moringa em pó, que a gente falou há pouco. E um mix de farinhas para polvilhar, que é esse que a gente fez, tá aí. Daqui a pouquinho a gente conta para vocês esse molho maravilhoso. Perfeito, Carol. Então, aqui eu já coloquei um pouquinho de água, eu vou colocar mais esse pouquinho de água aqui. Então, são as 3 xícaras de espinafre. Eu sugiro a gente bater aos poucos, porque se a gente for acrescentando muita água, aí vai ficar, a massa não fica tão verde assim, ela vai ficando mais branquinha. Então, não é a proposta. Então, a gente bate aos pouquinhos. Tá. Posso? Pode. Joia. Vou dar uma processadinha. É só bater mesmo. A gente vai batendo aos poucos, só para não ter que acrescentar mais água e a cor dessa massa fica bem verdinha. Então, eu vou bater mais um pouquinho. Demais.
É isso aí. E aí? Obrigada. É a base de um creminho de espinafre, né? Isso, perfeito. Olha que cor bonita que fica, Nossa, né? que delícia, adoro. Joia. Então agora a gente vai misturar as farinhas, Carol. Certo. Então a gente vai colocar o amido de milho. Lá, aprendendo a fazer massa fresca, hein? Isso é muito chique. Tem a fécula de batata. E aí a gente serve para quantas pessoas a quantidade de massa aqui? A gente vai dividir essa massa em 4 porções, Carol. Uau. Então, assim, dá 4 porções bem servidas. Bem servidas, Tá. isso. Aí aqui a gente está utilizando a farinha de quinoa. A proposta foi não utilizar mais farinha sem glúten branca. Então, por exemplo, um polvilho, eu quis substituir para colocar mais nutriente, o valor Perfeito. nutricional ficar mais enriquecido, né? Aqui um pouquinho do sal. A goma xantana e o nosso fitoterápico, que eu adoro trabalhar com fitoterápico na alimentação, moringa. Puxa, que bacana. Você coloca nas suas receitas? O fitoterápico eu sempre tento acrescentar nas minhas receitas, sempre. Ou açafrão, ou a pimenta, o que eu posso, espirulina. Eu sempre Espirulina é verdinha também, isso, né? eu sempre tô inventando lá na cozinha. Joia. Aí a gente só mistura essa farinha, a gente abre aquele buraquinho aqui no meio, Tá. E aí a gente vai acrescentar os ovos. O azeite. E aí a meia xícara de chá Do que você do bateu. que eu bati. Isso. Ah lá, do espinafre. Ai, que legal! E aí aqui a gente mistura. Super bacana, olha. Vai ficar muito linda essa massa. Não, e você vai ensinar a abrir, cortar Isso. bonitinho. Isso. Fazendo fettuccine, mão na massa hoje. Se a gente quisesse fazer então de outra cor, que outros legumes aí poderiam Eu dar acho que a certo? proposta do grão de bico ela é sempre muito bem-vinda. Tomate seco, eu acho que bom. vai muito bem também. É só bater e colocar igual o espinafre. Sim, Cenoura, sim. Couve. Tá. Perfeito. Então agora eu vou colocar a mão e aí o ponto da massa a gente vai dar com esse mix de massa que a gente Tá. preparou. Mistura bem. Ah lá, e já vai ficando verdinha, toda verdinha, que lindo. Isso. A farinha sem glúten é sempre um desafio quando a gente faz massa, né? Porque ela tende a querer ficar esfarelenta, dura, né? Mas hoje a gente evoluiu muito com a gastronomia, né? Então, a goma xantana ajuda bastante a gente. Então, a dificuldade da farinha sem glúten é colocar fibra, né? Então, por exemplo, eu poderia pensar em utilizar aqui a farinha de linhaça, a farinha de chia, né? Também Tá. seria interessante a gente... Para aumentar a fibra. Para aumentar a fibra e tentar Legal. fazer um teste. Mas como eu estou utilizando a quinoa, tá Também aumentou. tá com fibra, isso. Legal, você dividiu metade sem glúten e metade de uma farinha com fibra. Isso. E vai Então, dando ponto com a aqui mão. a gente vai dando ponto com a mão. Aí, Carol, a gente vai acrescentando esse mix. Então, o ponto dessa massa é o ponto que a massa não gruda. Tá. Ela não gruda mais na mão. Então, esse é o ponto. Ela fica uma massa bem gostosa de trabalhar. Ah lá, que legal, gente. Isso é muito bacana. Quem tem intolerância, quem é celíaco, olha quantas coisas, quantas possibilidades, né, a gente ensina aqui para você ter também um prato de massa maravilhoso. E essas, assim, com todos esses nutrientes, não adianta acho querer comprar pronta, querer... Não tem, não, né? Não, é diferente. É não tem como. diferente, é. Aqui, Carol, ela já tá ok. Eu gosto de solvar bem a massa para misturar bem os ingredientes. Tá. Porque numa farinha de trigo normal, a gente solva para fazer o glúten ativar, né? Ativar, Então tá. aqui é mais para misturar bem os ingredientes mesmo. Você faz tudo sem glúten? Hoje a sua cozinha... É sem glúten. Eu entro muito pouco em contato com o glúten, muito pouco, mas eu não tolero bem essa proteína. Então você faz também não alguns consome. anos, Tá. isso. Então o que aconteceu, a gente vai fazendo cursos, a gente vai fuçando na cozinha, e aí hoje a minha cozinha é bem sem glúten. Legal. Eu gosto bastante. É interessante isso, a gente avaliar, né?
Se você pega na sua semana, assim, e presta atenção o quanto de glúten você está consumindo. Quem come pão todo dia, tudo bem, já sabe que tá consumindo todo dia. Agora, quem já conseguiu trocar o pão, comer omelete, comer outras coisas... um tofu. Diminui muito o glúten na semana, assim. Sim. Só com e esse glúten, ele vira uma pão. cola no nosso intestino, né? Então, para muitas pessoas, é esse que é o problema do glúten. Joia. Então, agora eu vou abrir a massa. Então, primeiro, foi o que eu te falei, né? A gente divide essa massa em 4. Isso. Então, esse restante aqui, eu sugiro a gente guardar dentro de um saquinho plástico, ou dentro de um potinho de vidro, de preferência, né? E aí a gente pode congelar. Aí depois a gente usa. Importante Congela assim. Importante, Carol, assim. Se a gente for utilizar ela, a gente tem que tirar do freezer ou mesmo da geladeira um bom tempo de antecedência. Porque senão ela fica dura para abrir, é difícil de abrir ela. Mas legal que pode congelar, né? Não precisa fazer tudo de uma vez. Ela vai estar sempre fresca. Ela vai estar sempre fresca, isso. Você vai abrir na hora, cortar. Aí o congelar, a gente pode congelar até 3 meses. Agora a gente vai abrir essa massa. Então agora é muque, Carol, para abrir a massa. Obrigada. Nossa mesa às vezes dá uma andada. Aí assim, ó, eu quis trazer para o programa pra gente abrir na mão mesmo, né? Igual a gente fazia antigamente. Mas quem tiver aquele aparelhinho, aquela maquininha, é claro que é bem mais fácil. O segredo aqui, Carol, quanto mais fininha for essa massa, melhor é. E aqui, gente, tem um detalhe, o ar-condicionado e tudo do ambiente dá uma vai ressecando, né? É uma massa que você tem que... E também assim, se a gente conseguir abrir ela na pedra, também facilita. Mas isso daqui, Carol, é muque na massa mesmo. E você curte? Eu adoro. Essa parte mão na massa e muque na massa. Eu adoro mexer a massa. Pra mim, você vai apertando, eu adoro essa parte. É terapia, né? Terapia de quem cozinha. Olha lá, e vai abrindo. Que ela rende muito. Ela abre bem essa massa. E não precisa ir colocando farinha. Depende, viu, Carol? Se a pessoa colocou aqui um pouquinho mais do espinafre que a gente bateu, talvez precise sim colocar um pouquinho mais de farinha. Lá em casa eu precisei colocar um pouco mais de farinha, tanto para não grudar na pedra, quanto para aqui, gente, o segredo, você mistura bem essa massa. Por causa do tempo, a gente está fazendo um pouco rápido. Mas você mistura bem a massa e vai abrindo. Ela tem que ficar bem fininha. Então, às vezes, dá a impressão que ela não tá tão fininha. Ela já tá fininha, gente. É o máximo de fininha mesmo que você puder. Porque depois você coloca na água, ela dá uma engrossada. Entendi. Então, vai que ainda dá para abrir. Dá sim. Olha lá, que legal. Olha, vai mesmo, ela vai abrindo, ó. E não quebra, né? Não, essa massa é super boa de trabalhar. Carol, a gente pode fazer lasanha com essa massa, ela é super boa de trabalhar. Muito legal. Lasanha também? Você corta em formato? Isso, eu trouxe ali, depois a gente vai dar uma olhadinha, Carol, como que... Olha, legal. Boa dica de lasanha. Você deixou ali. Isso. Em casa com calma, a gente abre com um pouquinho mais de calma. Aí aqui, a gente faz um retângulo. Pra deixar... E aí, se em casa a gente tiver aquele varal bonito que deixa a massa pendurada. Lindo, quem entende massa. Eu sugiro que aqui a gente poderia abrir mais um pouquinho ainda, deixá-la bem fininha. E aí a gente corta, a gente pode cortar mais fininho assim, a gente pode cortar mais grossinho. Com a ponta da faca mesmo. Eu gosto muito de cortar fininho, eu gosto de tudo fininho. Olha que legal. E aí, o que a gente faz? A gente tira... E enrola como se fosse naquele formato de ninho que a gente falou no começo do programa, no começo da pauta. Então, a gente enrola e vai deixando separado. Tá, um a um. Um a um. A gente faz isso, um a um, e vai deixando separado. Ai, que bonitinho. Então, aí, ó, a massa maior, esse ninho vai ficando maior também. Tá. A espessura pode ser mais fina do que essa. Não sabia que era de um em um, assim. Gente, isso é artesanal, assim,
Manual, artesanal, lindo. E é uma terapia. Esse abrir a massa, mexer na massa, é uma terapia. Uma música. Aí, depois que a gente faz todos esses, Carol, o que a gente faz? A água, eu coloquei um pouquinho de sal, né, para temperar um pouquinho essa massa, e um pouquinho de azeite. Tá. Então, quando a gente cozinha, eu gosto de utilizar bastante água para o macarrão não grudar. Tá. Então, depois que a água começar a ferver, a gente coloca essa massa aqui e 4 minutos ela tá pronta. 4 minutos. 4 minutos ela tá pronta. Isso. A gente pode mexer um pouquinho ela, não tem um problema, a gente pode mexer um pouquinho e 4 minutos ela tá pronta. Carol, depois o que eu sugiro fazer? A gente escorre essa água e coloca ele numa bacia de gelo para parar o cozimento dessa massa. Tá. E escorre essa água com gelo, tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Pode servir. Gente, que coisa mais linda, olha, não é difícil. Não é difícil, não é difícil, Carol. Então o negócio é o ponto da massa, que é quando ela não gruda mais na mão, né? E dica de coração que eu dou pro pessoal de casa, ela abra, deixa ela bem fininha mesmo. Além de bem comprida, ela vai ficar bem fininha, então depois do cozimento ela não engrossa. Maravilhoso. Vamos dar a dica do molho, então? Com certeza. O molho a gente não vai fazer ao vivo, mas nós vamos colocar os ingredientes pro pessoal de casa. Isso. Então a proposta do fettuccine, como a gente falou, né? Ele vai muito bem com os molhos cremosos, né? Então aqui eu quis dar a proposta de um molho de cogumelos para vocês. Ai, que delícia, amo. Na tela os ingredientes, olha, anotem, tirem foto da tela, né? Para vocês ficarem com os ingredientes do nosso molho de cogumelo funcional. São 200 gramas de cogumelo Paris, o fatiado, 200 gramas de shiitake fatiado, uma cebola picada, 4 dentes de alho amassadinhos, 2 colheres de molho de soja, 1 colher de sobremesa de manteiga ghee para refogar, 200 ml de creme de aveia, olha só, salsinha a gosto e pimenta do reino a gosto. Como é o creme de aveia? Eu compro ele líquido, em caixinhas pequenininhas, ele já vem pronto, esse creme de aveia. Encontro também em supermercados, em empórios. E ele tem o que na composição? Aveia. Só aveia? Aveia, é um creme de aveia. A gente pode utilizar também um leite vegetal, né? Então, e faz um papel de leite vegetal. Isso, a gente está substituindo aí o creme de leite. Puxa, que ideia interessante, eu não sabia. Creme de aveia. E em casa a gente utiliza muito cogumelo, porque dentro do possível eu tento diminuir bastante o consumo da carne vermelha, né? Então é uma proposta também a gente trabalhar com o cogumelo, tirar as gorduras do creme de leite, né? Então a consistência que ele fica, eu mostro aqui? Obrigada, Carol. Então a consistência que ele fica é bem gostosa. É só você refogar, né? Se a gente começa a refogar primeiro a cebola, o alho, aí a gente refoga os cogumelos até eles murcharem, né? Isso é bem rápido. E aí a gente coloca um pouquinho do molho de soja, os temperos, né? A cebolinha a gente utiliza. E por fim, em última coisa, a gente coloca o creme de arroz e desliga. E só para mexer mesmo, né? Então no final de tudo. É bem facinho esse molho de fazer, bem rapidinho. Adoro, o nosso já ficou pronto nesse tempo que a gente conversou, ó. Isso. Ele já subiu, já deve estar a consistência, gente, olha, ele tá grosso, em casa bem fininho, hein? Então a consistência dele também é al dente. Os macarrões é interessante sempre al dente. Al dente, é isso mesmo. Vamos experimentar, o meu tá lá, né? Tá lá. Tá quentinho, Nick, a cara delas. Elas na maior correria, vai deixar o meu quentinho, delicioso, já com molho. E a proposta que você falou, a gente pode fazer diversos tipos, né, de massa. A gente aqui, pode por exemplo, a lasanha, né? E aí, olha, interessante, esse foi o que eu fiz agora para vocês. Mas olha os outros jeitos que a gente pode trazer ele. A ideia é o fininho, aí os cortes a gente pode, o corte mais fininho, o corte um pouquinho mais grosso. A ideia é essa. E quem tem em casa a máquina, gente, use É muito mais fácil com a máquina. Eu quis trazer na mão para que não é todo mundo em casa que tem essa, mas é muito mais fácil com a máquina. Nossa, mas ele fica... Eu não tenho nem a palavra, é diferente da massa comprada, né? Não, massa fresca é igual peixe fresco, né? Não gente, uma delícia. E esse molho? Esse molho é uma delícia. Maravilhoso. Porque a massa, Carol, fica com sabor de massa mesmo, com massa de macarrão, sabor de nada. Massa de macarrão, não tem sabor de nada. Então é um molho que vai, só que é uma massa com espinafre, é uma massa com quinua, é uma massa com moringa. Nossa, então olha o valor nutricional dessa massa. E olha que linda, fica com uns pedacinhos. Gente, experimentem em casa, é uma massa
ficar joia. Quem quiser servir com molho vermelho combina também, claro, né? Com certeza. E aí, para quem consome os leites, os derivados, também pode utilizar um queijo ralado, também vai bem. É muito saboroso, muito bom. Eu fico feliz. Muito gostoso. Calorias na tela, vamos ver. Olha lá. Você sugeriu na porção toda, contando molho e o macarrão. Isso. 336 então, calorias. você vê, né? É um macarrão sem glúten, né? Ele tem um pouco da farinha de arroz, né? Gostei desse Porém, ele tem quinoa, ele tem moringa. Então, gente, façam em casa, vocês vão adorar. É facinho de fazer e a receita funciona. Ela dá Nossa, certo. como fica bom o molho de cogumelo. Nossa. Pra mudar um pouquinho, né? Sim. Muito bonito. Parabéns, eu vou te agradecer. Hoje, uma pauta linda. A gente deu toda a orientação das massas e fechamos com uma bela aula, né? Muito obrigada, de massa. Carol. Você é sempre muito carinhosa e massa de verdade. Que espetáculo. Gostei muito do que você acrescentou. Isso vai ajudar muita gente, tenho certeza. Que bom. Então, você gosta de preparar? Nossa, aquele momento de terapia, encontrou, que é muito gostoso. Quem quiser saber mais do seu trabalho, NutriChef, né? Nutricionista e chefe Mariane Iori, Clínica Nutrix. Isso, perfeito. Eu vou passar o telefone para vocês de lá, é o 3569-3901, 3569-3901. E lá no Insta você encontra o trabalho dela no Mariane_Iori. Mariane_Iori. Já encontra tudo certinho. Obrigada. Carol, eu tudo te de bom. viu? Te espero.